El ascenso al poder de un partido popular, como el Partido de los Trabajadores, implicó atacar la inequidad, una de las realidades más problemáticas del Brasil. Se inició un cambio que visibilizó a un país oculto con desigualdades heredadas luego de más de 3 siglos de esclavitud. La pobreza tiene color, así lo demuestran las estadísticas y la realidad, que golpea duramente a la población negra. Ese es el enemigo al que debía vencer el Partido de los Trabajadores e implicaba también un cambio de paradigma político agotado, una partidocracia que garantizaba una democracia de baja intensidad. Allí está el origen del golpe parlamentario de Dilma Rousseff, que no fue contra ella o contra el Partido de los Trabajadores, fue contra ese Brasil invisibilizado durante décadas, el Brasil negro, el Brasil mulato que permitió por algunos años que la esperanza venza al miedo. El golpe implica el restablecimiento de políticas neoliberales de ajuste sobre los sectores populares. Brasil vive hoy un estado de excepción, distinto a las dictaduras del pasado. Un quiebre institucional sostenido a partir de la alianza de un poder judicial poco independiente y de medios de comunicación al servicio de los sectores concentrados. A un año del inicio del proceso de impeachment, dialogaremos con la presidenta electa Dilma Rousseff sobre lo que fue ese proceso de destitución ilegítima y sobre los desafíos futuros del Brasil, que sin lugar a dudas son los desafíos de toda América Latina. En esta parte del planeta todavía existen hombres que se sienten hermanos de sus vecinos, de hoy y de siempre. Una verdadera ola de democratización avanza sobre América Latina. Nuestros excluidos, nuestros países, nuestra democracia ya no soportan más que sigamos hablando en voz baja. La unidad de nuestros pueblos no es simple quimera de los hombres, sino inexorable decreto del destino. El sueño, el proyecto de la patria grande ha sido desde siempre un sueño compartido por nuestros pueblos. En la América del Sur, el ordenamiento político, económico y social lo decidimos quienes gobernamos por mandato de nuestros pueblos. Temos largo caminho a percorrer na busca de sociedades plenamente desenvolvidas e democráticas. Das populações se manifestarem, dos trabalhadores defenderem seus direitos. La exclusión económica y social es una negación total de la fraternidad humana. Quisiera que nuestro continente sea modelo de continente. Un continente de justicia, un continente de solidaridad. ¿Y qué menos puede hacer la izquierda de América Latina que crear una conciencia en favor de la unidad? Solo unidos es que nosotros podremos ser verdaderamente independientes. Junto al equipo de Latinoamérica Piensa, viajamos con destino a la ciudad de Distrito Federal, en México. Allí nos encontramos con la presidenta brasileña Dilma Rousseff, quien había sido invitada a la celebración del 50 aniversario del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. A pocos días de cumplirse un año de haber sido suspendida de su cargo, charlamos con ella en exclusiva para Latinoamérica Piensa. Presidenta, un placer poder conversar con usted aquí en la Ciudad de México. Remarcar, como hacemos siempre, nuestro compromiso con su gobierno, con la democracia en Brasil, nuestra condena al golpe parlamentario, que no solo fue contra Dilma y el Partido de los Trabajadores, sino que fue contra el Brasil de la distribución, de la generación de oportunidades para todos. ¿Cómo lo ha recibido México, ¿no?, después de su gira por los Estados Unidos? Primeiro quero dizer que eu tenho imenso prazer de falar com vocês. Acredito que vocês fazem trabalho excepcional para a América Latina, que é colocar todas as nossas opiniões e deixar a discussão correr e as propostas aparecerem. Para mim foi muito bom estar aqui no México. Por quê? Porque aqui no México era uma reunião da Claxo. Essa reunião da Claxo, ela tem um sentido importante, principalmente por esse momento que nós estamos vivendo, em que uma onda neoliberal se apossa do continente. Ao mesmo tempo, nós sabemos que o continente tem
hoje, por conta de todos os governos populares, tem vários suportes para resistir. Tem suportes porque nós aprendemos que é possível distribuir renda e, ao mesmo tempo, crescer, fazer com que a sua economia gere empregos. E aqui, com a Claxo, principalmente aqui no México, que é o país da região que primeiro se preocupou com a questão de como incorporar, né, aquela imensa população indígena, essa imensa população desse continente latino-americano aos benefícios da riqueza e do desenvolvimento. Aqui começaram as grandes revoluções, Revolução Mexicana de 1910. Então, nada mais simbólico do que vir aqui, junto com a Claxo, debater os desafios, os empecilhos e, sobretudo, os projetos para esse novo ciclo que começa agora em toda a América Latina. La Casa Azul, este lugar es el lugar donde Frida nació, es el lugar donde vivió su infancia y su juventud y gran parte de su adultez, y también es el lugar a donde falleció. Presidente, usted estuvo recorriendo durante varios días varias universidades de los Estados Unidos. ¿Cómo ve el proceso norteamericano de esta mirada tan xenófoba del gobierno de Donald Trump? ¿Y es quizás una oportunidad el muro que pretenden construir o cierto sector de los republicanos norteamericanos para que la segunda economía de América Latina, que es México, pueda dar un paso hacia la integración de todo nuestro continente? Olha, eu acredito que é muito importante olhar para os Estados Unidos, porque eles representam, de forma mais radicalizada, as tendências, tanto econômicas quanto sociais, quanto políticas, que emergem de um determinado modelo neoliberal, em que a financiarização passa a ser a característica econômica principal dessa nova etapa de desenvolvimento do capitalismo. Você tem um processo de financiarização que transforma a questão da indústria financeira na indústria hegemônica em relação, inclusive, às atividades produtivas, que sempre precisaram das finanças, não como os masters do universo, mas como aqueles setores que colocariam à disposição do desenvolvimento econômico, da produção de produtos e serviços e, ao mesmo tempo, geraria empregos, melhoraria a renda, criaria aquela perspectiva de ascensão social. Sempre foi uma relação em que o setor produtivo era superior, nesse sentido, ao setor financeiro. Hoje, o setor financeiro subordina todos os aspectos da atividade econômica. Tanto que você não tem um processo de longo prazo, você tem um processo de curto prazo. Tem de dar lucro e resultado quadrimestral, trimestral, para remunerar o acionista, né, que é o rei desse processo, e remunerar também a alta gerência que circula por todas as empresas. Então, você vai ter desigualdade nos Estados Unidos, você vai ter um grande processo em que os governos passam a não atender as pessoas. Então, uma parte da população branca, assalariada, americana, um conjunto de trabalhadores perdem completamente a esperança e a confiança na política. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're sending people that have lots of problems, and they're bringing those problems with us. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists. It's coming from all over South and Latin America, and it's coming probably from the Middle East. E aí a despolitização ocorre, surge salvadores da pátria, como é o caso do que aconteceu nos Estados Unidos, e ao mesmo tempo eles criam estigmas, criam inimigos
que serão mais ou menos bodes expiatórios desse processo. Não falam da financiarização, mas falam que tem de construir um muro para impedir que os mexicanos e os latino-americanos entrem nos Estados Unidos, como se fosse os latino-americanos o responsável pela mais brutal concentração de riqueza de todos os tempos. As políticas sociais, elas são restritas e muito pouco eficientes no sentido de elevação, de crescimento, de oportunidades e integração social. Ese sector financiero que hackea nuestras economías, que pregona democracias de baja intensidad, también jugó un papel en el golpe parlamentario en Brasil, ¿no? Los medios concentrados de comunicación y el sector financiero. ¿Por qué a los gobiernos populares les ha costado tanto dar pasos hacia la regulación del sector financiero e inclusive la democratización de los medios de comunicación? Olha, eu acredito porque tanto os setores financeiros como os meios de comunicação, que têm grande concentração, que são, na verdade, oligopólios, eles detêm uma grande influência nos parlamentos. Então, o que acontece? Acontece que, no Brasil, por exemplo, há uma espécie de captura. Captura do quê? Captura da consciência, da capacidade de produção de conhecimento e das avaliações sobre a realidade. E aí vendem processos do seguinte tipo: o mercado tem sempre razão. Todos os meios de comunicação existe uma simbiose, mídia e financiarização. Essa simbiose também sustenta a captura de todos os segmentos políticos conservadores. Este foi o obstáculo. Agora, também acho que, de uma certa forma, nós tivemos uma visão incompleta desse processo. Não basta só regular a mídia, é fundamental. Como não basta só discutir a questão da financiarização, é fundamental. O que nós temos de entender é como eles se articulam, como eles se complementam e como eles agem em conjunto sobre a situação política e tornam, como você disse muito bem, a democracia um processo de baixa intensidade. Porque a eles não lhes interessa que haja, por exemplo, uma crítica. Por que pagar taxas de juros tão altas? Por que há que ter um desempenho em que os salários são estagnados e o trabalho precarizado? Então, toda essa discussão não interessa a eles, por isso que a nós interessa. En el año 2014, Dilma Rousseff fue reelegida como presidenta de la Nación dentro de una coalición que incluye al Partido del Movimiento Democrático Brasileño y el Partido de los Trabajadores, con Temer como vicepresidente. Agradeço ao meu companheiro de chapa, meu vice, Michel Temer. Pero apenas un año más tarde, mientras comenzaba a discutirse la posibilidad de iniciar un proceso de impeachment contra Dilma, Temer comenzó a relacionarse con los partidos de la oposición y traicionó la alianza política que lo llevó a la vicepresidencia. É urgente fazermos governo de salvação nacional. A finales de agosto de 2016, el Senado llevó adelante un juicio político que apartó a Rousseff de su cargo y en su lugar, Temer asumió la presidencia luego de un verdadero golpe institucional viciado de irregularidades. Las políticas de ajuste, el aumento del desempleo y las reformas estructurales en contra de la mayoría popular hacen que actualmente Temer tenga un récord de impopularidad, ya que solo el 9% de la población apoya su gestión. Presidenta, que un hombre gris y mediocre como Temer sea hoy presidente a partir de un golpe parlamentario de Brasil, puede ser a partir del hecho de que no se haya logrado transformar el sistema de partidos políticos del Brasil? O Brasil tem uma característica. Sempre as eleições proporcionais são extremamente conservadoras, porque o crivo oligárquico, midiático, financeiro é muito forte
quando se trata de eleições proporcionais. E as eleições gerais, tanto a nacional como as subregionais, elas são eleições que você consegue furar o bloqueio da mídia, você consegue furar o bloqueio da oligarquia, então você consegue um processo mais democrático. E isso levou a um tipo de constituição do sistema político. Isso é um dado. O outro dado é que nós saímos da ditadura para a democracia, nós saímos desse processo construindo um centro democrático. O centro democrático era bastante progressista, tanto é assim que ele era um centro-esquerda. Com o passar do tempo, esse centro começou a se fragmentar. E, nesse processo de fragmentação, a legislação eleitoral permitiu essa fragmentação. Por quê? O Supremo Tribunal Federal derrubou a cláusula de barreira, que definia em que condições um partido viraria partido, quantos votos eram necessários, como é que era a representação por estados, etc. Quando o Supremo faz isso, e o centro democrático começa a se pulverizar aceleradamente, dois fatores contribuem também para transformar esse centro do ponto de vista fisiológico. Tempo gratuito de televisão, acesso aos meios de comunicação, o que é elemento fundamental numa eleição, e os fundos partidários, que permite que você saia do controle privado sobre os partidos. Esses dois fatores passam a ser elementos de transação política. Então, você tem, de um lado, esse processo de um parlamento ser sempre mais conservador do que o executivo. A partir do final do governo Lula, a extrema-direita hegemoniza o centro. Esse é um processo político. Surge uma extrema-direita no Brasil, e essa extrema-direita, ela não surge fora do centro democrático, ela surge dentro dele. E esse centro democrático passa a ser hegemonizado por um grupo, que é o grupo do Eduardo Cunha. O Temer é ligado a esse grupo. Antes ele tinha uma ligação frágil. Nesse processo ele fortalece ele tenta dizer que ele não é ligado. Ele é ligado a esse grupo que hegemonizou o centro democrático brasileiro. Agora nós vamos ter de reconstruir o centro. Dilma, você é uma vergonha! 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 ¡Sí! El golpe en Brasil fue también para reducir derechos, ¿no? Vemos las políticas de Temer de congelar la inversión social y educativa por los próximos 20 años, pero también tuvo un fuerte componente de discriminación de género. Claramente el golpe de Estado. Ele tem um forte componente de discriminação de gênero e também da questão racial no Brasil, da questão da igualdade racial. Porque no Brasil não há como você ter um processo de inclusão se você não coloca na pauta a questão de gênero e a questão dos preconceitos raciais. Por quê? Porque nosso processo, nós somos o último país a sair da escravidão. Quando você trata da questão da distribuição de renda, da redução da desigualdade, você tem de tratar necessariamente da questão da mulher e a questão da raça negra. Nós somos o maior país negro fora da África. E aí, a pobreza tem uma face. A mais fragilizada parcela da pobreza é mulher e é negra. O presidente Michel Temer destacou o papel da mulher nas atividades domésticas e foi criticado. Eu tenho absoluta convicção, até por formação familiar, por estar ao lado da Marcela, o quanto a mulher faz pela casa, o quanto faz pelo lar, o que faz pelos filhos. Na economia também, a mulher tem uma grande participação. Ninguém mais é capaz de indicar os desajustes, por exemplo, de preços em supermercados do que a mulher. Não que os homens não tenham também, não sofram isso. Tanto é que o nível maior de mortalidade
é do homem negro, do jovem negro, que é uma coisa gravíssima no Brasil. Então, esse processo, e o governo Temer é eminentemente um governo de homens velhos, ricos e, sobretudo, brancos. Não há mulheres, não há negros. É um governo que não tem nenhum compromisso com os avanços dos civilizatórios, ou seja, é um governo anti-LGBT, é um governo anti-movimento de mulheres, é um governo anti-movimento negro. Isso é gravíssimo. Sem sombra de dúvida, ela está intimamente ligada. Não há como você tratar de uma sem tratar da outra. Falamos da verdade quando destacamos que o combate à corrupção nunca foi tão firme e severo como agora no meu governo. ¿Cuánto pesó en el golpe parlamentario el avance de tu gobierno en la lucha contra la corrupción? Que había corroído también a parte del propio Partido de los Trabajadores, pero que vos habías avançado com muita decisão, não, em la luta contra a corrupção. Olha, eu acho que na luta contra a corrupção, a primeira grande iniciativa foi do governo Lula. O Lula passou a escolher o procurador-geral de uma lista tríplice, o mais votado. Muitas pessoas dizem que isso é um viés sindical da nossa parte, que nós passamos a escolher o Procurador-Geral da República através de um processo democrático, que nós não devíamos ter feito isso, porque era necessário ter pesos e contrapesos em relação à Procuradoria, que já era extremamente autônoma em relação ao Estado brasileiro. Por que ele fez isso também? Porque antes disso, o procurador era chamado engavetador-geral da República, porque ele nunca investigou nenhum dos processos de corrupção públicos e notórios no Brasil. Exemplo, a compra dos votos na eleição presidencial. Na minha gestão, eu criei 2 mecanismos. Primeiro, uma lei de transparência que coloca no portal da internet todas as transações do governo e a lei de combate às organizações criminosas com delação premiada e punição para os corruptores. Bom, o que acontece? Esse é um processo que é institucional. Nos processos institucionais, também é possível você verificar que passa a haver uma forte possibilidade de usar isto de forma a transformar a luta contra a corrupção não em algo para estabilizar a democracia no Brasil, mas usá-la, transformando-a num meio de luta político-ideológico, numa arma. Aliás, a teoria do lawfare, né, do uso da lei como instrumento de guerra, ela evidencia que a lei tem imensa capacidade de ser um instrumento contra os seus adversários. Porque se você criminalizá-los e desmoralizá-los, você os cerca e você tira deles uma das questões mais fortes, a integridade para lutar. Não é correto que um juiz fale fora dos autos. Não é correto que um juiz se fraternize com quem ele está julgando. E muito menos é correto transformar a mídia no judiciário. Pelo meu país, meu voto é sim! El cuestionado impeachment que apartó a Dilma Rousseff de la presidencia fue un golpe muy duro para su pueblo. Sin embargo, a casi un año de una nueva elección presidencial, los sectores progresistas se agrupan y enfilan detrás de la figura de Lula da Silva, quien vuelve a presentarse como candidato del Partido de los Trabajadores. Pero frente al alto nivel de imagen positiva del expresidente y el derrumbe constante de la figura de Temer, la derecha brasilera vuelve a utilizar el brazo mediático judicial para intentar proscribir a Lula, mantener la reconfiguración neoliberal y hacer un golpe dentro del golpe. En Brasil, diputados han exigido iniciar el proceso de impeachment contra el presidente Michel Temer. La sociedad brasilera, ¿no?, empieza a poner en perspectiva los logros
del gobierno de Lula y de su gobierno, ¿no? En las encuestas Lula está encabezando inclusive una segunda vuelta, lo que le permitiría en 2018 volver a ser presidente. La primera y la segunda. La primera y la segunda. Ahora, uno imagina que el golpe parlamentario tiene una segunda etapa, que es el intento de proscripción de Lula del proceso eleccionario del año próximo. ¿Es una alternativa real esa problemática? Sabe aquela frase, a história se repete? A primeira como tragédia, a segunda como farsa ou comédia? O segundo golpe no Brasil é um casuísmo explícito. O que é um casuísmo? Uma mudança da regra do jogo no meio do jogo. Na democracia, isso é inadmissível. O que estão pretendendo? Perceberam que a população brasileira não é tola. Ela percebe, mesmo depois, talvez da maior, mais massiva, mais perversa campanha de desconstituição da biografia do Lula, a população brasileira percebe que isso atingiu as raias do absurdo e da mentira. E começa a desconstruir isso, olhando quem é que está defendendo que o Lula deve ser julgado e condenado, e que, por trás desse julgamento e dessa condenação, de continuar tirando meus direitos. Esta eu acho que é a razão pela qual as pesquisas mostram que depois de tudo isso o Lula ganha o primeiro e o segundo turno. Mas mostra também algo bastante preocupante, a ascensão da extrema-direita. Porque essa mesma pesquisa mostra que o segundo lugar é aquele senhor que durante o processo de impeachment votou a favor da ditadura militar, da tortura e do torturador. Bolsonaro, não? Bolsonaro, que é o candidato que está em segundo lugar. Contra o comunismo, pela nossa liberdade, contra o Foro de São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Votou sim, acumulado. Todos sentimos vergüenza, Dilma, al momento de escuchar la justificación de su voto en el impeachment. La verdad nos costaba creer, después de todo lo que sufrió América Latina, el nivel de impunidad con lo que un parlamentario se podía expresar, ¿no? Votando a favor de quien te torturó cuando estuviste presa en la dictadura, ¿no? E a favor de uma ditadura militar que matou, que torturou, que colocou no exterior milhares de pessoas. Bom, mas o que eu acho que é uma característica do Brasil? É essa ampliação, não por conta dos setores progressistas e os setores mais à esquerda e mesmo o centro-esquerda, o centro democrático que ainda resta. É a percepção de uma crescente intolerância, a percepção de uma política feita com ódio. Essa política intolerante feita com ódio, ela não pode, ela precisa, ela exige processos democráticos para que ela não tenha o álibi de não ter passado pelo crivo popular. Dilma nació en la ciudad de Belo Horizonte el 14 de diciembre de 1947. Hija del inmigrante Pedro Rousseff, miembro del movimiento comunista búlgaro, Dilma fue criada en una familia de clase media, lo cual le permitió acceder a un muy buen nivel de formación. Fue una cuestión de tiempo para que la influencia familiar y su pasión por el estudio la lleven a involucrarse en la política, y durante la dictadura brasileña en los años 60 se sumó a una organización marxista y luego a su brazo armado.
Dilma fue detenida y torturada en 1970 y condenada por un tribunal militar que la encerró en prisión durante 3 años. Al recuperar la libertad, retomó sus estudios y en 1977 se graduó en la Escuela de Ciencias Económicas de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, mientras participaba de la reestructuración del Partido Trabajador brasileño. Su carrera política la llevó a que el presidente Lula da Silva la nombre ministra de Energía y posteriormente ministra de la Casa Civil de Brasil. Su afinidad política con el expresidente y su capacidad hicieron que el propio Lula la elija como su sucesora, lo que le permitió convertirse en la primera mujer en la historia de Brasil en ganar una elección presidencial en el año 2010. ¿Qué influencia tuvo en vos, Dilma, tu padre como militante del Partido Comunista búlgaro, ¿no? Inmigrante, que pasó primero por Buenos Aires, que terminó em Brasil em toda a tua formação política? Eu acho que meu pai era aquele tipo de militante político dos anos 30, 40, 50, que tinha uma formação cultural muito forte, uma grande inquietação cultural. Ele simplesmente me estimulou a ler, a assistir ópera. Eu fui jovem ainda no Teatro Colón, porque ele achava que a melhor ópera que existia era aquela que existia aqui na região. Ele falava, é padrão europeu, ou às vezes melhor que o europeu. Ele tinha grande admiração pelo Teatro Colón. Então, ele me deu esses valores. E me deu também, eu acho que um valor fundamental, é perceber que o seu povo, o seu país, e principalmente aqueles que são os mais pobres, né, eles são aquilo que importa. Meu pai até tinha um certo exagero, ele falava que dinheiro não importa, você tem de saber que seu povo importa, que a situação do seu povo importa, que você nunca pode ser uma pessoa conformada diante da necessidade que passa seu país. Isso eu escutei muitas vezes. E que é ser esquerda hoje no século XXI? Recentemente eu li um livro nessas minhas viagens que discutia o que é ser de esquerda. Era um país europeu, é francês esse livro. Tinha várias pessoas falando sobre o que significa e tal. Eu acho que uma das pessoas, eu acho que sintetizou de forma muito simples. Diz o seguinte: ser de esquerda é sempre se importar com o outro. Eu lembro de um gesto meu, você estava perguntando sobre o meu pai na infância, que eu acho que ali eu comecei a ser de esquerda. Eu estava andando, na minha infância, criança andava de velocípede, que era aquele que tem uma roda na frente e 2 atrás. Estava andando de velocípede e um menino. Isso existia muito na minha cidade, Belo Horizonte. O menino chega e pede um prato de comida, né? Eu fui lá dentro, falei com a cozinheira, trouxe o prato de comida para ele. Aí ele comeu. Daí eu tinha uma nota de dinheiro, que meu pai tinha me dado a nota. Eu não sabia quanto era, não tinha a menor ideia que era dinheiro. Rasguei a nota, fiquei com uma e dei uma para ele. Eu acho que esse gesto é um gesto de esquerda. Es caer siempre del lado dos más fracos. De los más flacos. Como dice Lula, ¿no? No, el no rico no necesita el Estado, ¿no? El Estado y la política está para luchar por la igualdad. Eles têm dinheiro suficiente para prover suas necessidades e conquistar a cultura e tudo mais. Quem precisa é o mais pobre. O rico não precisa disso. O pobre é o outro. Todos os brasileiros têm direito à proteção
de um teto, de um lar onde criar seus filhos. Muchas veces uno observa en Dilma Rousseff de dónde saca la fuerza, ¿no? Porque vos tuviste una militancia en tu juventud que te llevó a la cárcel, a una tortura, ¿no?, que te debe haber marcado profundamente. El propio ingreso como mujer a puestos claves en la política en una sociedad machista, como sigue siendo no solo Brasil, sino la América Latina. Traspasar tu enfermedad, ¿no?, tu cáncer, ¿no?, en plena gestión pública, ¿no? Y ahora recuperarte también de este golpe, ¿no?, que ha salido del golpe parlamentario. ¿Dónde saca fuerza Dilma Rousseff para seguir con estas luchas y no quedándose en su ciudad, sino recorriendo el Brasil, recorriendo América Latina con un mensaje de esperanza en este momento de intento de avance de las fuerzas conservadoras? Olha, eu acho que todo mundo tira a força do mesmo lugar. Você sempre tira a força de alguns sentimentos. Um deles é um sentimento, eu tenho um sentimento muito forte contra a injustiça. O outro sentimento que eu acho que nos galvaniza é que eu acho que as pessoas têm direito real à igualdade de oportunidades. Nós somos diferentes, cada um de nós é de um jeito. Mas a igualdade de oportunidades muda a vida das pessoas. Abre para as pessoas um mundo que elas não conhecem. Uma das coisas que mais me comove é quando no Brasil se fala assim, eu acho que 37% das famílias tiveram pela primeira vez uma pessoa que chegou à universidade. Isso é um absurdo no Brasil. Que só seja no século XXI, na segunda década, que 37% das famílias tenham uma pessoa que chegou pela primeira vez na universidade. Então eu acho que a gente tem de ter força por isso. E também porque eu sou uma pessoa que tem uma esperança infinita. Mi querida amiga y presidenta Cristina Kirchner ha conducido de manera firme y democrática su país. Al mismo tiempo en que hemos visto también la fuerza con que ha asumido la causa de la integración sudamericana. Me gustaría decirte, Cristina, que tendrás aquí en Brasil una amiga siempre lista, siempre a puestos. Argentina en este momento vive una situación muy similar a Brasil, quizás no tan dramática porque no hubo un golpe institucional, ¿no? Mauricio Macri llegó al poder con una mirada conservadora desde el voto popular, pero y hay un fuerte esquema también de persecución de la figura de la expresidenta Cristina Kirchner. ¿Cómo ve ese proceso hoy, Presidenta? Eu vejo como processo injusto e muito negativo para a América Latina. Por quê? Porque a presidenta Cristina Kirchner é uma das mulheres mais corajosas, bem formadas que eu conheci. É uma pessoa com uma imensa capacidade de solidariedade. Acredito que muitos governos latino-americanos devem a Cristina sua ponderação, sua capacidade de construir consensos. Sobretudo, eu admiro na Cristina essa liderança, essa grande liderança argentina, que foi capaz de construir as condições para melhorar a vida do seu povo. Na verdade, os governos Kirchner pegaram a Argentina na situação mais precária de todas. Haviam praticamente levado a Argentina à bancarrota. Era uma perda generalizada de condições de governabilidade, mudava-se de governo todos os dias. Aí surge Néstor Kirchner, que estabiliza o país. Posteriormente, vem Cristina, que amplia a capacidade de desenvolvimento e também cria uma fortíssima política de inclusão social e de garantia de oportunidades. Mas tem uma coisa que eu acredito, que eu testemunhei, que eu estive com a presidenta Cristina Kirchner em vários órgãos internacionais.
nós tivemos juntas no G20, por exemplo. E as posições que a presidenta Cristina Kirchner defendia no âmbito do G20, em termos do desenvolvimento dos outros países, uma posição firme contra as intervenções militares, uma posição clara a favor da paz, uma posição muito ativa no sentido de construir entre os países a capacidade de negociar. Então, eu te digo o seguinte, acho a perseguição a Cristina Kirchner um processo que joga contra a Argentina, que joga contra o povo argentino, que joga contra as conquistas da Argentina. Eu tenho grande admiração e quero te dizer que, da minha parte, eu tenho imensa amizade por ela. Mañana, lunes 24 de abril, Teatro de la Ciudad de México, conferencia magistral de la presidenta electa de Brasil, Dilma Rousseff. Compañeros, un aplauso a esta mujer digna, ejemplo de la dignidad y de la capacidad de la mujer lideresa de América Latina. Presidenta, en cada uno de los programas siempre invitamos a alguien que le haga una pregunta al entrevistado en estos diálogos. En este caso, queríamos que le pregunte la intendenta de La Matanza, que es el distrito más grande, Verónica Magario. Señora Presidenta, un gusto, Dilma, poder hablar con usted a través de este programa. La verdad que, antes que nada, quisiera, como mujer, como argentina, como madre, pero fundamentalmente como intendenta del distrito más grande, el municipio más grande de la Argentina, condenar lo que ha sido el golpe institucional en Brasil. Para todos los latinoamericanos y sobre todo para los que gobernamos, es una triste noche la que ha pasado Brasil. Por el otro lado, Dilma, nuestra querida Dilma, querida Presidenta, quisiera en estos tiempos poder preguntarte cuáles son los desafíos que vos ves en estos tiempos para Latinoamérica. Querida, muy querida, eu queria te dizer que o maior desafio é que possamos manter a democracia. Nós temos de ampliar os espaços democráticos. Nós temos de garantir que os nossos povos sejam capazes de retomar este processo que foi tirado das nossas mãos por meio da ampliação de todos os espaços. E aí não é só eleições que nós temos de assegurar para os nossos países, mas nós temos de assegurar espaço para os movimentos sociais, espaço para políticas alternativas. E, sobretudo, eu creio que nós temos de pensar como unir, como construir um movimento, uma frente, ou que seja, que una todos os progressistas da América Latina no sentido de termos e compartilharmos alguns posicionamentos estratégicos comuns, como essa crítica que é necessária que façamos ao neoliberalismo e à financiarização, para que tenhamos propostas em que os setores produtivos sejam aqueles priorizados, porque eles geram empregos, em que o desenvolvimento científico e tecnológico nos leve a melhorar a qualidade dos nossos empregos e onde nós tenhamos políticas sociais e culturais de integração. Sorte para você. E eu tenho certeza que força você tem, porque as mulheres, ao contrário do que pensavam, não são nada frágeis. Um grande abraço. Por toda a América Latina se verifica o surgimento de governos conservadores e
de governos que buscam a completa desregulação econômica e a perda de direitos sociais. Hay que generar un nuevo sentido común para que la sociedad pueda comprender estas transformaciones. Acho que esse sentido comum passa também por captar os aspectos mais relevantes desse processo. Eles dizem o seguinte: o mercado e a mídia não querem ser tributado. O Estado é visto como algo que não pode ser financiado. Então o que eles fazem? Eles atribuem ao Estado a cobrança só dos trabalhadores da classe média. Eles escondem que é porque eles não pagam impostos, que quem sustenta o Estado é os trabalhadores e a classe média. Ora, eles desfrutam de todos os benefícios que o Estado traz, que é a estabilidade, que é o fato de que o Estado garante pesquisa científica e tecnológica, o Estado garante toda uma rede e uma infraestrutura logística, portos, aeroportos. Então, este processo de enfraquecimento dos Estados tem a ver com uma distorção que é fundamentalmente orquestrada pela mídia e por esses setores financeiros, no sentido de que paga-se muito imposto. O Estado é um estado de desperdício, e esse desperdício se dá porque Estado é mau e a iniciativa privada é boa. ¿Te arrepentís de alguna medida de gobierno en lo que fue tu gestión? Olha, alguma medida eu me arrependo, sim. Eu vou te dar uma que eu acho importante divulgar, porque mostra a lógica que vige hoje dentro dos setores econômicos. Para evitar que houvesse uma redução de empregos, nós resolvemos assegurar aos empresários que eles tivessem uma margem maior para investir. Assim sendo, reduzimos seus impostos de forma bastante significativa. Essa redução dos impostos não resultou nem em aumento de emprego, nem em aumento de capacidade produtiva. Resultou num aumento da margem de lucro dos empresários. Esse aumento da margem de lucro dos empresários foi embolsado por eles. E aí, não só nós não tivemos novos empregos, nem expansão da capacidade produtiva, como fragilizamos a área fiscal do governo. Quando você fragiliza a área fiscal do governo, é muito ruim, porque é por aí que a crise entra. Para nós do Brasil, as políticas de inclusão social são fundamentais. Ahora, América Latina vivió un proceso de recuperación del tiempo, ¿no? Distribución de riqueza, mayor generación de oportunidades. Brasil es el paradigma quizás más acabado a partir de políticas sociales, estatales muy fuertes, pero parece también que le cuesta a las fuerzas progresistas, nacionales y populares reinterpretar las nuevas demandas de los sectores populares que se transforman en sectores medios. Olha, eu acho que quando a realidade muda, nós temos de mudar com a realidade. E nós, muito mais, porque nós sabemos que nós alteramos, incorporando muitos segmentos sociais, muitas classes sociais que estavam, né, à margem do desenvolvimento econômico. Segmentos, setores, mesmo sabíamos que o fim da miséria, o fim da pobreza é só um começo. É um começo porque as pessoas passam a demandar serviços de melhor qualidade, passam a ter outras pautas. E o que nós temos visto é que, eu acho que por uma responsabilidade nossa, o grau de compreensão que todas essas camadas que ascenderam na América Latina têm sobre esse processo é ainda um nível de compreensão não muito crítico. Não se sabe a que atribuir direito. Eu fiz várias pesquisas sobre alteração na vida das pessoas. A alteração na vida das pessoas vai do acesso à educação. O primeiro da família que chegou a um curso superior e à universidade.
vai o acesso a serviços médicos. Né? Eu fiquei doente, fui atendido. Vai a questão de ter uma proteção social, principalmente para aqueles que ganham um salário não suficiente. Enfim, vale para todas as oportunidades que se abriram. Qual foi a compreensão? As pessoas atribuíram essas conquistas. É bom que atribuam a si mesmos, porque mostra uma autoestima que é muito importante para um país e para uma nação. Mas atribuem a fatores que não são os relevantes e que deixam claro uma certa despolitização do processo. Ahí está el desafío de la reforma cultural pendiente en nuestras sociedades. Eu acho que aí há um outro desafio. É que não basta você estar no governo. Você tem de perceber que o governo é um aspecto. Que este governo tem de ter partidos, movimentos, setores que, inclusive, não necessariamente pensando literalmente igual ao governo, eles têm de ser uma espécie de mecanismo de conscientização da sociedade. Porque agora nós estamos conscientizando a sociedade pela negativa. A partir de la pérdida de los derechos que se está viviendo. Que é péssimo conscientizar pela negativa. Ou seja, as pessoas percebem que o que conquistaram tinha envolvido nesse processo de conquista, tinha decisão política de fazer. Sabemos que esse processo de inclusão é um processo contínuo, que exige a nossa sistemática atenção do governo, da sociedade, dos empresários, dos trabalhadores, dos micro e pequenos empreendedores, enfim, de toda a sociedade brasileira. Nós vivemos um processo neste período e aproveitamos este período que foi um período de expansão econômica. Em todo o mundo e na América Latina, nós aproveitamos no sentido de melhorar as nossas condições sociais, de aumentar as oportunidades. Muchas gracias, Presidenta. En esta época de las redes sociales queremos sacarnos una foto para poder subir a las redes del programa y poder la difusión. ¿Le parece? Nos sacamos una foto. Me parece ótimo. E quero te dizer que eu tive muita satisfação de participar desse programa, porque quero cumprimentá-los. Acho que a proposta de vocês é uma proposta que leva a América Latina para frente. Bueno, para nosotros fue un gusto recibirla en diciembre en nuestra universidad, otorgarle nuestro doctorado honoris causa y que pueda dar un mensaje de esperanza a todos los argentinos. Y tenemos una enorme expectativa en lo que pueda pasar el año próximo en Brasil, porque una victoria del Partido de los Trabajadores puede significar el resurgimiento, ¿no?, de también un gobierno popular en la Argentina. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias. Nos sacamos una foto, ¿le parece? Me parece. Acá a los dos juntos. En el próximo programa conoceremos el impacto de las políticas neoliberales en los sectores populares de la mano de aquellos sacerdotes que han hecho una opción por los más pobres.